Fala, meu nobre, tranquilo? Nós fizemos história. Eu tô segurando aqui a caixa do celular com o alto-falante mais potente da história. Pra você ter uma ideia básica, há pouquíssimo tempo eu vendi uma caixa de som dessa bala de 5 watts. Imagina uma caixa de som de 5 watts. Para os caras da AGM resolverem botar num celular uma caixa de som de 3 watts. Um speaker mobile de celular com 3 watts. Olha só a caixa, lembra bem um design meio amadeirado, bem bonito. A gente segue abrindo a parada aqui. E agora é a hora, rapaz. Olha só o tamanho dessa caixa. O design é muito bonito. Parece a caixa do Galaxy S4, que parece madeira, tá ligado? Mano, nossa. Olha só, com plástico. Olha o tamanho dessa parada, cara. Eu vou precisar mostrar isso daqui pra vocês, que é tipo bizarro, tá ligado? Isso daqui é literalmente um tijolo. Olha que bagulho bizarro. A gente abre esse plástico aqui pelo lado. Mano, só o tamanho do speaker. Presta só atenção nisso. Olha o tamanho desse speaker. 4 câmeras nas laterais, a biometria aqui embaixo. O celular já vem com uma película de fábrica, isso é bom. Mas, meu irmão, olha o tamanho desse speaker, cara. Isso daqui é literalmente uma JBL de bolso. Mas vamos ver o que os caras mandam aqui na caixa. Olha só! Os malucos mandam adesivo. Gostei muito disso daqui. Vou colar no meu notebook. Suporte à garantia online e um manualzinho básico também com essa temática meio amadeirada. E por último, aqui embaixo, tudo organizado. Olha só, carregador e cabo de dados. Eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Os caras mandaram tampas de vedação extra. Sabe essas tampas que o aparelho usa na parte inferior aqui dos conectores e que o aparelho usa aqui na parte lateral do cartão de memória e do seu chip? Já em relação ao carregador, eles não fizeram uma grafia personalizada, mas o carregador dos caras pega até 18 watts de potência. Miau. E agora é a hora que a gente vai ter o nosso primeiro contato com essa máquina aqui. E outra coisa que eu não falei é que, tipo, ele tem uns conectores magnéticos aqui. Tem uma pequena chance da AGM fazer uns snaps no futuro. E olha só, cara, esse design parece Kevlar. Não sei se vocês lembram do Razer E. O Razer E tem um design assim na parte traseira. Sente só a espessura desse celular, cara. Isso daqui é literalmente pra tacar na cabeça de alguém. Mas bom, chega de falação e vamos tentar ligar o danado. Boot logo bem bonita e do lado oposto do celular você tem um botão laranja aqui muito charmoso, irmão. Basicamente, o nosso celular já ligou. Rodando Android 12.1, esse é um dos primeiros Worker Phones que eu testo e tem um aclamado suporte à câmera 2 API. Uma parada muito importante que as pessoas não manjam muito. Graças ao câmera 2 API, ele é totalmente compatível com a Google Câmera. Devido a um preconceito completamente idiota de pessoas que vivem na base de achismo, as pessoas acham que aparelhos MediaTek não são capazes de rodar a Google Câmera. Mas o que verdadeiramente acontece é que as empresas que são completamente folgadas não gostam de adicionar o suporte ao câmera 2 API, por um motivo que até hoje eu não entendi muito bem. Então, no resumo, todo MediaTek com câmera 2 API vai conseguir rodar a Google Câmera. Falando em câmeras, o nosso AGM tem 4 câmeras traseiras, seguindo os erros do Mi Bison 2 e não tendo HDR na câmera frontal. Por isso que é tão importante o uso da Google Câmera. Tentando forçar o HDR do celular aqui, como você pode ver, o fundo da imagem está completamente branco, certo? E o HDR da câmera corrige muito bem a exposição. Você consegue ver aquele azul forte do céu sem se preocupar com fotos estouradas. Em relação ao hardware, rodando o MediaTek Helio G85, somados a uma bagatela básica de 8 GB de memória RAM, com uma bateria de 7.000 mAh, isso daqui é perfeito para games. Afinal, pensa comigo, imagina você com uma bateria de 7.000 mAh jogando por horas sem descarregar. E quando você finalmente precisar de um áudio de qualidade, você tem uma caixa de som de 3 watts na tampa traseira do seu celular. Apesar de ser consideravelmente nova no mercado, a AGM não tá parada. E assim que eu peguei o celular, já saiu uma versão com 428 megabytes de correções. E o suporte desses celulares é uma questão muito importante. Afinal, se a empresa não costuma atualizar e deixa os usuários na mão, os usuários não vão ter coragem e não vão se sentir confiantes de comprar os próximos lançamentos. Ainda falando um pouco mais sobre câmeras, a gente tem 2 sensores da Sony aqui, um sensor da Samsung e esse sensor GC que sinceramente eu não faço a mínima ideia de qual seja, vou ter que pesquisar depois. Mas o melhor sensor de câmera desse celular é um sensor literalmente preto em branco. É esse sensor aqui do modo noturno. Aqui em casa não tem nenhum local que esteja 100% escuro, então eu vou tentar aqui atrás do sofá.
Vamos ver o que ele enxerga no modo noturno. Ele basicamente joga esse infravermelho aqui, tipo, ele consegue enxergar tudo, cara. O último celular que eu tive com esse sensor foi o F150, que é uma subsidiária da Oukitel. Esse sensor era muito insano. Então, muito provavelmente, o sensor da Sony é usado para visão noturna. Então, basicamente, uma câmera macro, uma câmera de desfoque, uma câmera de visão noturna e uma câmera principal de 48 megapixels. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui no escuro é literalmente o RGB desse celular. Acredite se quiser, ele tem RGB e ele tem mais de 5 cores diferentes. A primeira aqui que é a respiração, olha só, é bem básica. Aí você altera aqui para ciclo, olha só que insano, mano. Você vai aqui pra Spectrum, só com esse daqui você já ganhou uns 500 RGB no seu Free Fire. 500 FPS, na verdade. Você tem o Dance é bem tímido. Você tem o Warp, olha só. Mas eu ainda acho que o melhor aqui deve ser o Spectrum, porque, tipo, ele tem mais cores, é bem mais bonitinho, olha só. Aí eu te pergunto, é ou não é um celular gamer? A única coisa que os caras erraram bastante em não adicionar aqui foi uma tela com mais hertz. A gente segue com 60 Hz de taxa de atualização. Se a gente tivesse ao menos 90 Hz, isso daqui ia ser ainda melhor. E além de ter o Wi-Fi de 5 GHz, ele tem uma função muito insana de repetidor de sinal Wi-Fi. Ou seja, ele usa o Wi-Fi dual band para se conectar a uma rede e criar um roteador com outra. Se você é um fudido como eu, que usa o Wi-Fi do vizinho, isso daqui vai ser muito importante. E como boa parte dos celulares MediaTek, ele vem com um software chamado DuraSpeed. O DuraSpeed é extremamente importante, afinal ele força o fechamento e hiberna inúmeros aplicativos para não gastar memória RAM e não gastar a sua incrível bateria de 7.000 mAh. Então, sei lá, imagina um cenário onde o seu WhatsApp toda hora tá recebendo notificações e você só não quer responder. Você joga lá no DuraSpeed ao invés de desativar as notificações e com isso o aplicativo deixa de ser aberto em segundo plano. Você economiza muito desempenho e o seu celular dura mais a bateria. E agora, convenhamos, não pode faltar um teste com esse alto-falante gigantesco, certo? Vou dar play, hein? Olha só isso. 3 watts. E no geral, visivelmente a AGM mandou bem. A gente tem uma bateria de 7.000 mAh aqui, a gente tem o Câmera 2 API, a gente tem suporte ao Google Câmera. Um fato interessante sobre esse AGM, eu achei uma Google Câmera que suporta a câmera macro dele, uma Google Câmera que suporta a câmera de visão noturna dele, tudo isso rodando o MediaTek G85. A gente tem um Android atualizado aqui com suporte ao Monet, que é muito bonito, câmera de visão noturna, LEDs insanos, tudo isso sem contar o acabamento do celular. E eu vou contar um segredo pra vocês. O último celular desses que eu testei foi o Midigi Bison 2. Esse celular aqui que eu botei aqui do lado dele. E o Midigi Bison 2, apesar de não ter quebrado, após uma queda, ele deu umas marcas aqui, uns arranhões bem feios. Agora eu acho que eu consegui pegar. Olha só isso, cara. E por que ele deu esses arranhões? Porque basicamente o Midigi achou super inteligente botar vidro num celular inquebrável. Então essa traseira aqui é de vidro, enquanto a da AGM não é de vidro. Então as chances de marcar essa traseira tematizada aqui, parecida com Kevlar, são bem mínimas. E basicamente, esse é o nosso AGM, um dos celulares com alto-falante mais alto de todo o planeta. 3 watts. Qual a chance das cachorras latirem quando o áudio começar a tocar? E antes de ir embora, outra coisa que eu achei muito bizarro é que esse celular veio com kernel 4.14 e após uma atualização via OTA, ele foi pro 4.19. Eu sei que parece algo bobo, mas é bem difícil uma empresa atualizar um kernel de versão de forma tão agressiva, digamos assim. Normalmente, as atualizações só mudam os 3 últimos dígitos. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui, com os melhores descontos, do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição.